Na Argentina, existe um casarão abandonado que chama muito atenção pela sua semelhança com a casa de Norman Bates do filme Psicose. E como se isso não bastasse, a história da mansão é rodeada de estranhas lendas envolvendo o sobrenatural. Boa noite, estranhos. Eu sou Noroko e hoje vamos conhecer as lendas a respeito de uma imponente mansão que evoca vestígios de um passado de esplendor aristocrático. E devido ao seu abandono e supostos acontecimentos sinistros, lhe deram a fama de estar assombrada. Um desses fantasmas seria um antigo sacerdote que teria tirado a vida no local. Mas para entender melhor essa história, devemos voltar onde tudo começou. A mansão foi construída na cidade de José C. Paz, na área metropolitana de Buenos Aires, por volta de 1914, para servir como residência de veraneio de uma das mais ricas e tradicionais famílias de Buenos Aires, os Nazaran-Chorena. Para chegar à velha mansão em estilo inglês, as pessoas devem seguir pela Rua Croácia, chegando ao atual bairro Soliverde, que é atravessado pelos trilhos do trem San Martín. Nesta região, o asfalto é deixado para trás e é substituído por uma estrada de terra sombreada por um antigo arvoredo em ambos os lados da rua, que forra o chão com as suas folhas. A vista nos fornece uma viagem ao passado, onde em determinado ponto, à esquerda da estrada, emerge uma grande casa de 3 andares, com a sua cor terracota desgastada pelo tempo, grandes persianas em suas janelas e uma pequena escada na porta principal. A mansão se encontra no meio de um amplo terreno de 14 hectares, coberto por grandes pinheiros, e da porta da entrada é possível ver um caminho irregular que desce até a calçada. Mas, devido ao seu abandono, não é mais possível ver o esplendor e o luxo que a casa exibia na época que foi construída. A casa foi usada por vários integrantes da família Anchorena, como uma de suas várias residências de verão. Eles costumavam visitar a casa de campo nas férias e em alguns poucos finais de semana. No auge da construção, o local era repleto de animais e árvores frutíferas no terreno. E segundo algumas fontes, a família Anchorena e todos os seus descendentes eram tradicionalmente uma das famílias mais ricas e poderosas do país, sendo proprietários de inúmeros negócios e imóveis dentro e fora da Argentina. Um desses imóveis era a já mencionada Casa de Campo, construída por Dom Benjamín Nazar Anchorena, um industrial e sócio fundador do Clube Náutico San Isidro, inaugurado em 26 de fevereiro de 1910. Ele também foi presidente do programa Casas Baratas do Ministério do Interior da Nação. Nas proximidades da casa havia uma fazenda de gado leiteiro e um campo de invernada, também pertencentes a Dom Benjamín. A casa foi construída pouco depois do casamento de Nazar Anchorena com Maria Salud Arana Marcó. O casal permaneceu 13 anos juntos e dessa relação nasceram 7 filhos. Na época em que a casa foi construída, estava localizada em uma região afastada, para que a família pudesse descansar com seus filhos longe da movimentada capital. De um dos lados da casa, a aproximadamente 50 metros, foi construída a Capela Sagrado Coração de Jesus, que funcionou por muitos anos como a única igreja da região. No dia 10 de janeiro de 1915, foi realizado o primeiro batismo na Capela dos Anchorena, apenas um ano após a sua construção. A família era muito religiosa e, junto a seus filhos, gostavam de ensinar catecismo e preparavam as crianças da região para a primeira comunhão. Inclusive, nos dias em que era realizada essa celebração, a família costumava oferecer às famílias um café da manhã na sala de jantar da mansão. Naquela época, era muito comum que essas mansões tivessem uma capela para o uso familiar, conhecida como capela doméstica, onde as famílias forneciam um sacerdote para os serviços religiosos. A família Anchorena também fornecia o transporte para os sacerdotes e os vizinhos da região, para celebrar as missas de domingo, e após a sua inauguração foram realizados diversos batismos, comunhões e casamentos na capela. Entretanto, em 7 de setembro de 1920, uma grande tragédia abalou a família, e Maria Arana Marcó
veio a falecer aos 39 anos de idade. Algum tempo depois, em 1925, Tomé Jamin se casou novamente, agora com Sara Maria del Carmen Breton, e desse matrimônio nasceram mais 4 filhos. Desde a fundação da capela familiar, 19 padres e diversas freiras prestaram seus serviços no local. E não se sabe ao certo de onde surgiram os boatos de que um desses sacerdotes teria se enforcado na capela. A identidade desse religioso também é desconhecida. O certo é que, por motivos também desconhecidos, a capela foi demolida, apesar de sua grande importância para a região. A capela permaneceu de pé até 1980, e hoje restam apenas os postes do portão da entrada, um degrau e as fileiras de árvores que a cercavam. Os materiais com os quais ela foi construída foram removidos gradualmente com o passar do tempo. Acredita-se que a família Anchorena visitou a casa até finais dos anos 60. Após isso, a residência foi ficando cada vez mais vazia, passando aos cuidados dos caseiros e seus descendentes, que continuaram sendo pagos durante muitos anos pelos proprietários da mansão. E se sabe que esses caseiros moravam próximo ao local até os anos 2000. Hoje a mansão emerge em meio a uma região muito simples da cidade, o que chama muito a atenção das pessoas. Acredita-se que isso foi fundamental para o surgimento das lendas que tentam explicar os motivos de seu abandono. Muitos vizinhos ao longo dos anos relataram sobre os estranhos fenômenos que vivenciaram dentro e fora da mansão abandonada, como barulhos estranhos, vultos nas janelas em dias de tormenta e uma porta que não é possível abrir dentro da mansão, onde é possível ouvir batidas e movimento, em um cômodo que permanece trancado há muitos anos. Outros dizem que um homem, e não fica claro se é o suposto sacerdote ou outra pessoa, teria tirado a vida dentro de um dos quartos da mansão, e que seu fantasma pode ser visto olhando pela janela às quartas-feiras, por volta da meia-noite, horário em que ele teria morrido. Algumas pessoas acreditam que essa não foi a única morte ocorrida dentro da casa, e afirmam que algumas freiras que residiam na capela também teriam sido mortas dentro da propriedade. E esses teriam sido alguns dos motivos que supostamente teria levado os proprietários a abandonar o local e demolir a capela. Por medo, alguns vizinhos da região evitam passar perto da casa, enquanto os mais jovens, ao longo dos anos, costumavam se desafiar a recorrer à mansão na intenção de ver os fantasmas que assombram o local. Outros somente se aproximam da casa para deixar velas e assim afastar os espíritos. As lendas em torno à casa se espalharam ao longo dos anos entre os residentes da localidade, e mais tarde se tornaram ainda mais populares devido à chegada das redes sociais, fazendo com que alguns programas de TV fossem até lá para conhecer a fascinante história da construção. Entretanto, a senhora Coca, moradora de uma pequena casa ao lado da mansão desde 1973, negou os rumores, afirmando em uma entrevista que nunca viu uma janela sendo aberta nem nada do tipo. Ela acredita que a morte do padre é mentira, pois ela o conhecia e gostava do sacerdote, que tinha batizado 3 dos seus 10 filhos e teria morrido devido à velhice. Mas ela não explicou a qual dos 19 padres ela estava se referindo, embora pudesse estar falando do último, o padre franciscano Cristóbal Radic, que foi pároco da capela de 1950 até seu fechamento, 6 anos depois. O que é verdade e o que é lenda é muito difícil de verificar. O interessante são as histórias que povoam os cômodos e corredores vazios, com tábuas frouxas, abundantes teias de aranha e misteriosos habitantes espectrais. Segundo alguns relatos, médiuns e padres já foram até o local e experienciaram estranhos fenômenos, como batidas, frio intenso e uma energia densa e pesada dentro da casa. Um local que, apesar da decadência e de seu abandono, ainda preserva a história de um passado sombrio que foi somente preservado pelo imaginário popular. Enquanto muitos vizinhos e visitantes, fascinados pela sua história e arquitetura, se aproximam da mansão e pedem que ela seja declarada patrimônio histórico,
Outros preferem atravessar a rua e ficar longe, como talvez Marion Crane deveria ter feito naquela noite chuvosa no Bates Motel. Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos. Me siga para não perder os próximos episódios e deixe nos comentários quais outras histórias de casas ou edifícios assombrados gostariam de ouvir por aqui. Me siga no Instagram no @podcast Pesadelos Reais. Ouça e assista a este e outros episódios disponíveis no Spotify, no YouTube ou na sua plataforma de áudio favorita. Se quiser apoiar este projeto, considere ser um apoiador. A partir de R$ 6 mensais, você estará me ajudando muito a manter este projeto em pé. Procure o podcast Pesadelos Reais no Apoia-se ou verifique os links na descrição. Muito obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.